Fala rubro-negro, fala rubro-negra, que quem fosse, fala WJK, vamos trocar uma ideia. Antes de qualquer coisa, você é rubro-negro? Não, para aí. Se é rubro-negro, vai se inscrever no canal, vai dar aquela moral, vai comparecer, nós unidos somos mais fortes. Se é rubro-negro mesmo, deixa o like, faz o comentário. Vamos se organizar, vamos se ajudar aqui, todo mundo é rubro-negro. Bom, o papo é o seguinte, vamos destrinchar um pouco, vamos falar um pouco sobre essa reeleição do Landim, que é sinal de que tem uma chancela, aprovação aí dos sócios que puderam comparecer à Gávea para votar, e evidentemente colhendo os frutos, os louros de uma temporada de 2019 até aqui, digamos que mágica, mesmo que os últimos resultados aqui não foram tão bem. Bom, WJK, vamos colocando os trechos e depois dos trechos a gente faz um comentário pra gente destrinchar. O canal é novo, com a tua ajuda a gente vai crescer, com a tua ajuda a gente vai se movimentar. Quero deixar claro que a gente vem acompanhando os maiores canais que falam de Flamengo, motivados com alguns, como é que a gente pode chamar aqui, uns caça-cliques, vamos lá. Então assim, eu sempre falando aqui no canal, que tem pouca, por enquanto, com a tua ajuda vai mudar, pouca visibilidade, e falando que o Flamengo teve alguns contatos com alguns treinadores, e a mídia querendo impulsionar o nome de Jorge Jesus à custa de caça-clique, de chamar público. Bom, nós aqui não, vamos junto com vocês ouvindo, e gradativamente vamos fazendo as especificações, destrinchando o que o Marcos Braz quis dizer. Tem também a entrevista do Landim, do presidente, até anterior, começa o presidente falando muito, embora ela não seja tão forte como é do vice-presidente de futebol Marcos Braz. Então vamos pegar esse trecho, vamos repartir esse e vamos nele reverberar, vamos nele fazer os comentários necessários pra gente aqui sair com uma opinião fechada do canal do Urubu Vingador. Vamos lá? E acabou de afirmar que você continua no cargo de vice-presidente. Bom, de arrancada não tem nenhuma pergunta, sai com uma afirmação que evidentemente os dois já saberiam de cara, porque Landim e Marcos Braz, como vocês vão ver aqui no canal, tem um vídeo completo da eleição, como transcorreu as entrevistas, tudo na ordem cronológica. Tem o corte do Marcos Braz, que é o presidente reeleito, né, que é, digamos, o cargo máximo, e depois tem o vice-presidente Marcos Braz, tem o Rodolfo Landim, presidente, ponto, e o vice-presidente da pasta de futebol, à frente de futebol, Marcos Braz, tudo nos cortes. Mas falando agora sobre creio que comunicado, como a troca de, se não me engano, do canal Flazoeiro, o Guilherme, se não me engano, também o nome do rapaz, ele fala pro Marcos Braz: Rodolfo Landim já disse que o senhor já está empossado, reconduzido à mesma pasta que fez parte por 3 anos. Aqui, sem crise, sem problemas, está fechado. Tá muito simples, né? E agora que vai começar, digamos, as partes mais importantes pra gente trocar uma ideia e reverberar. Vamos lá. O grande desafio é escolher um novo técnico. A gente queria saber como é que está essa situação, se já tem nome sendo avaliado, se é brasileiro, se é estrangeiro. Queria que você falasse um pouco sobre. O Flamengo ainda tem 2 compromissos no Campeonato Brasileiro, contra o Santos e contra o Atlético Goianiense. Muito provavelmente somente após esses 2 jogos é que a gente vai começar a... Começar não. A gente, claro, a gente tem muita relação no mercado, conhece bastante gente, vai vendo quem é que tem mais condição, quem é que poderia vir para cá nesse momento, com calma, com tranquilidade. Eu acho que se tem um momento que a gente tem um pouco mais de tranquilidade de escolher um técnico, a comissão técnica, é agora, e a gente vai usar esse tempo aí. Já teve contato com o Carvalhal, Braz? Não, eu já tive contato com o Carvalhal há quase 1 ano atrás, não agora, e como outros técnicos. Só estou te respondendo que eu já tive, de fato, uma vez um contato com ele, mas o Carvalhal tem contrato, tá? Essa janela é uma janela que é um pouco diferente, né? Porque ainda está todo mundo com contrato, não é final de temporada, mas só isso, eu tive com ele há 1 ano atrás, 2 anos atrás. Bom, aqui uma parte importantíssima do contexto, que tá toda a imprensa especializada, os canais voltados ao rubro-negro carioca, o mais querido, uma parte importante. Flazoeiro, se não me engano, Guilherme, faz a pergunta de novo para ele, emendando com a outra, sobre qual é a proposição da diretoria, como vai buscar o novo treinador, e o Marcos Braz é enfático em dizer que
vão esperar os 2 jogos, a finalização do Campeonato Brasileiro, ponto. E essa janela, ele também relata que tá todo mundo com contrato. Todo mundo quem? Vamos lá, Marcelo Gallardo, Carvajal, Jorge Jesus. Então é o seguinte, ele exprime que também quer dizer em entrelinhas que o Flamengo tem 2 compromissos, um compromisso, o Brasileirão não se encerrou, que teria também anterior a isso, que não está dito, mas está implícito, até porque era questionado anteriormente quando perguntavam para ele sobre o novo treinador e eles diziam, nós temos uma eleição, que eles não sabiam se estariam ou não empossados para que pudessem ter essa resposta. Mesmo que eles tivessem fechado com Carvajal, com Jorge Jesus, com Pep Guardiola, quem fosse, eles não poderiam firmar, porque ficaria para a próxima gestão caso eles não viessem vencer as eleições que venceram. Então, assim, fechando esse ponto, ele disse que já conversou com o Carvajal há 1 ano atrás, então ele tem contato, tem uma boa aproximação, tem um condutor, tem como chegar, caso fosse o nome de consenso pela direção, mas deixa claro que tem uma janela agora, que é os 2 jogos do Brasileirão e toda essa parte de fora do tal treinador gringo, europeu, ou sul-americano, no caso em específico, que seria o Marcelo Gallardo, todos com contrato e com competições vigentes ainda. Então significa que eles têm que esperar a movimentação desses treinadores para que eles possam tomar uma atitude. Muito embora todos nós sabemos que a sondagem não precisa necessariamente para que haja fim de temporada de uma parte ou de outra, ou mesmo término de contrato. Vamos para a próxima. Nesse sentido, a gente vê uma grande mobilização do torcedor, ainda por tudo que aconteceu em 2019, mas pensando que é no meio de uma temporada na Europa, fica mais difícil sonhar com um novo projeto na Argentina? Não, eu não tenho um novo projeto do Jorge. Eu acho engraçado um monte de coisa. Assim, eu trato com o maior respeito as notícias que são vinculadas, mas até parece que eu preciso de intermediário para conversar com o Jorge. Né? O Jorge veio para cá, é uma boa oportunidade para mim falar isso. Não foi a Virgem Maria que trouxe o Jesus aqui para o Flamengo. Foi um projeto, foi uma situação em que eu, por ser português, eu tinha uma relação com ele. Enfim, eu não quero botar aqui, mas é só porque a gente ouve tantas coisas que é perto do absurdo. Mas em relação à tua pergunta, o Jesus, ele tem um contrato em vigência, tem 2 compromissos importantíssimos nesses próximos 20 dias. É uma temeridade eu chegar e falar do Jorge, até pela situação dele lá no Benfica nesse momento. Mas ele é um técnico que deu certo no Flamengo, ele é um técnico que a torcida e ele tem bastante conexão, até porque ganhou muito aqui. E vamos dar tempo ao tempo, sem estar na inércia, mas com calma. A gente vai ter um técnico, com comissão técnica para 2022 aí, para a gente possa retomar os títulos. Bom, aqui uma parte importantíssima, eu acho que diz respeito a toda a torcida rubro-negra, que mexe com o coração, com o desejo de quase todo rubro-negro. Se não me engano, é uma moça, uma repórter do canal do Choque. Se não me engano, eu não sei o nome dela, mas ela vai na ferida. E é a pergunta que mais deixa incomodado no Marcos Braz. Por quê? Ele fala sobre as possibilidades de contratação, digamos assim, instantâneas, que é 0, né? Porque ele relata que o Jorge Jesus tem contrato vigente. Ele relata ali também que seria, entre aspas, eu vou achar aqui uma palavra, mas não foi a que ele usou bem, mas como seria um contrassenso, uma maldade, porque o Jorge Jesus, se perde a Copa de Portugal, se ele perde a classificação na Champions, a vaga para o Barcelona ali e tal, ele pode estar em maus lençóis. Então, assim, mais essa, desejo de um clube que ele já fez sucesso, tá no meio, tipo um boi na linha ali, poderia trazer algo de complicações para o Jorge Jesus neste momento. Então ele também fala que de uma forma firme, categórica, que ele não precisa de forma nenhuma ter um agente ou ter algum interlocutor entre as partes. Ele deixa claríssimo que tem um acesso direto e
e muito bem resolvido com o Jorge Jesus, poderia pegar o telefone e ligar. Então ele fica muito incomodado porque falam, e o Pro agora, esperando os jogos, não sei o quê. Será que depois disso a gente poderia ter um projeto Jorge Jesus? E ele fica bravo com a palavra projeto Jorge Jesus, como dizer que não existe esse projeto, E ele fala que também se precisasse, não teria projeto, não teria que ter um pool de atitudes, um grupo de gente, de pessoas ministrando, orquestrando o reencontro deles para que eles pudessem sentar à mesa para conversar sobre um possível contrato. Então ele deixa claro que o contato é direto, é rápido, se for o caso, se for a escolha, e também diz que não há agora esta visão, porque o Jorge Jesus tem decisões vigentes agorinha, que podem movimentar o futuro dele na própria equipe, e também, evidentemente, diretamente movimentar a carreira dele por uma saída, até porque ele não está passando numa boa situação lá. Bom, mas é o ponto que mais incomoda o Marcos Braz, e ele relata também que tem que aguardar o posicionamento também digamos, se empossar de novo ali, né, a própria gestão de novo, e esperar que os campeonatos se resolvam, que os treinadores tenham uma melhora ali na visibilidade para onde é que eles vão. Exemplo aqui, no caso específico, o Jorge Jesus, que é digamos, a meca de boa parte dos saudosistas rubro-negros, que, finalizando essa parte aqui, meteu o pé, tá? Ele fez um contrato com o Flamengo, meio que teve um envolvimento aí eu já não sei também a verdade sobre porquê, mas a mulher dele não queria que ele ficasse, teve os problemas aí com advogados e tal, ou não, aí eu não sei, aí teve que ir embora, então largou o Flamengo, né, largou com o contrato, nem queria saber se vai ou não vai, né, vai ou não vai arrumar alguém, qual era a situação que tinha, então largou a barca e foi embora, mesmo com o contrato, pagaram a multa, ele se foi. E também é muito importante frisar e deixar aqui pra gente finalizar essa parte, pra gente pular pra próxima, que se caso fosse Jorge Jesus o escolhido da direção, fechado o plano, esse aqui que é o próximo treinador do Flamengo, novamente será ele, nós teríamos que esperar até julho do ano que vem, já metade do Campeonato Brasileiro, Libertadores disputado, um monte de competições, a gente no meio, porque só ali acabaria o contrato, a temporada do Jorge Jesus ali. Se caso, que aqui é o último dos últimos casos, que eu, duvido que bom, na vida a gente nada é impossível, mas que ele vá pagar uma multa para rescindir com o Benfica para voltar pro Flamengo, quando ele mesmo largou o Flamengo com um contrato vigente para ficar no próprio Benfica, para estar perto da família, estar em Portugal. Eu duvido que ele faria isso, mas a gente não sabe. A princípio, Marcos Braz se incomoda com essa pergunta aí, mas é uma pergunta bem legal. É bem legal porque a torcida era muito ouvir a direção sobre isso e ouviu. Vamos para a próxima? Para isso, Braz, dá para aguardar até quarta-feira, já que vocês têm tempo para saber se o Benfica passa ou não passa, se é um plano para vocês ter o Jorge Jesus ou não? Não, eu não quero. Não é um plano, é uma opção. Plano não é um plano. O que eu estou falando aqui é que a gente não vai se mexer antes de acabar o Campeonato Brasileiro. A gente tem um jogo segunda-feira contra o Santos, tem um jogo contra o Atlético Goianiense. Eu vou estar lá, como todos os jogos, eu vou estar nesse jogo aí, no último da temporada. E a gente, após isso aí, e com calma, a gente vai se mexendo no mercado. Não tem ninguém mapeando, não tem agente mapeando nada no mercado. Nada. Aqui a insistência na tecla de uma outra forma, de um outro jeito de perguntar. Pergunta se a direção representada por Marcos Braz esperaria até quarta-feira a definição que Jorge Jesus vai ter do jogo lá na Champions. Se Marcos Braz, você vai esperar o plano, né? Ele vai esperar até quarta-feira definição da vida do Jorge Jesus ali nessa competição que é a meca do Benfica, vai esperar até quarta-feira para tomar alguma decisão, o plano é esse, aí daí ele falou, não, isso não é um plano, o Jorge Jesus é uma opção, deixa claro como todos, e também mais para o final da resposta ali que a gente vai fazer o corte, ele diz, né, a gente não tá mapeando ninguém, não tem ninguém fazendo esse tipo de
que na verdade é o que mais as pessoas estão querendo direcionar para o Jorge Jesus. Todos os canais grandes, teve um empresário que o Marcos Braz foi conversar, e aí esse empresário, que foi notícia, que mais reverberou, que mais chamou atenção, que buscou mais cliques, que o empresário que era do Jorge Jesus e também de outros quatro treinadores portugueses. Então, e também o Marcos Braz, na outra resposta ali que a gente fez o comentário também, ele disse que não precisa de interlocutor para poder chegar até Jorge Jesus. Ele tem o telefone direto, se for o caso em específico, conversa com o Marcos Braz, porque são amigos, fizeram uma amizade e tal. Então aqui ele deixa claro, não há plano para contratação. Não há. A pergunta, vai se esperar até a definição dessa competição que o Benfica disputa, e o Jorge Jesus é o treinador frente a essa disputa? Vão esperar até quarta-feira para esperar a definição se o Benfica se classifica ou não? É o plano da diretoria? E aí o Marcos Braz diz, não, ele não é um plano, Jorge Jesus, é uma opção como se fosse outra. O Marcos Braz meio que... né? E na verdade, assim, na ocasião, eles também não ficaram... O Marcos Braz não ficou muito feliz com a forma que decorreu a saída do Jorge Jesus, o jeito que o Jorge Jesus resolveu sair do Flamengo. Aliás, vamos deixar aqui claro, vamos ser sinceros, acho que ninguém gostaria de ser tratado como o Jorge Jesus tratou o Flamengo naquele episódio. Evidentemente, moramos no Brasil, vivemos no Brasil e a gente tem a memória curta aqui, mas quem não tem, não teria o apreço, não gostaria de rever essa página de novo, mesmo que foi uma página bonita no passado. Vamos para a próxima? Tem possibilidade de vocês viajarem novamente para conversar no mercado? Sim, sempre tem essa possibilidade. É um negócio que eu gosto muito de você tratar isso olho no olho, mas é o que eu falei, a gente tem compromissos aqui na segunda e na quinta-feira e a gente só vai tratar disso aí em relação à programação mais efetiva com essa que você perguntou após o término do Campeonato Brasileiro. Aqui quando o Marcos Braz questionado se eles podem fazer o que eles fizeram essas últimas vezes, viajado até para fechar as contratações, fizeram de 2019 para cá, para fechar grandes contratos, grandes contratos porque deram certo, como Gerson, Gabigol, enfim, vocês podem viajar para fazer isso, e ele responde que é óbvio, e gostam de fazer isso até para poder ter um contato olho no olho, estreitar as relações, que eles possam, na verdade, conversar com o atleta ou mesmo com o treinador, eles mesmos tirarem as conclusões. Então ele diz que sim, é possível, muito embora vão esperar o término do Campeonato Brasileiro. E assim, o que fica assim dentro do contexto geral, claro, é que eles não vão tomar nenhuma atitude antes de terminar o Campeonato Brasileiro, eles não iriam tomar nenhuma atitude antes de acabar as eleições. Acabou as eleições, dia 4, o Campeonato Brasileiro se encerra para o Flamengo com a última partida contra o Atlético Goianiense. Tem Santos, Atlético Goianiense, e aí eles começam a viajar, se movimentar de forma, acho que oficial, para contratar a nova comissão técnica. Então aqui é muito simples e bem rápido. Vamos para a próxima? Sim, com certeza eles vão ter férias. Os jogadores, segunda-feira, estarão ainda jogando normalmente, os que podem jogar, os que podem jogar, estarão na segunda-feira ainda contra o Santos. Quem precisa fazer procedimento, quem precisa fazer algumas ações, serão feitas já nessa semana, antes de entrar em férias. Enfim, e com certeza entrarão em férias aí até que a gente para que a gente possa em 2022 aí ter que a gente vai ter um calendário muito duro também em 22, né? Pelo que a gente está vendo aí, analisando 8 datas FIFA, se não me engano, e o problema da data FIFA não é só sempre a data o jogo subsequente, ele também ele sofre muito, ele tem muita perda. Então assim, vai ser uma temporada muito difícil de novo, mas que eu tenho certeza absoluta, ou pelo menos é o que a gente vai trabalhar, para que os resultados sejam um pouco diferentes. Aqui também, sem mistério algum, o Braz dá uma pincelada dizendo que vai fazer os procedimentos, que quer dizer, vai autorizar que sejam feitos os procedimentos que precisa, cirurgia, recuperação de contusão e tal, mediante o final do campeonato. Antes da saída de férias, ele cita também que haverão, segundo informações dele, 8 datas FIFA, que não somente as datas FIFA, que aqui no país, todo mundo sabe, não é paralisado o campeonato, e aí
tem os problemas, os times que cedem, como o Flamengo, geralmente jogadores para a seleção brasileira, logística, aí perdem um tempo de chegar de logística, de descanso, porque o jogador tem que ter 48 horas aí de uma partida para poder descansar, e fisiologia, né, fisiologicamente, sem contar as contusões. Então assim, ele fala que vai ter em 2022 uma temporada muito dura, muito desgastante pelas datas FIFA, e cita aí nas entrelinhas sobre a logística. E aí vou para a próxima, que essa aí também eu acho que é uma pergunta aí fácil da gente dar uma destrinchada aí. O que tirar de aprendizado quando... Fala os erros que eu respondo. Você me fala dos erros que aí eu respondo. A falta de títulos, enfim, o planejamento em si. Não. Olha só, quando você não ganha, tem uma situação mais natural de que tem um questionamento maior. Isso não quer dizer que quando você ganha está tudo certo. Então assim, não é falácia, não é nada. A gente vai fazer os ajustes que tem que fazer. Com certeza, até quando se ganha tem erro, e quando se perde também tem erro. A gente vai fazer esses ajustes aqui, podem acreditar nisso, a torcida do Flamengo pode acreditar nisso. A gente vai fazer uma meia-culpa de várias situações, eu não tenho vergonha de falar isso aqui, e vamos para frente, né? Agora, eu estou falando isso aí e também me embasando nos resultados desses 3 anos aí. Nós tivemos 3 anos em que a gente teve com 30 dias trabalhando ali com o maior acidente da história do Flamengo nos 126 anos, né? Um acidente, o acidente do Ninho, um acidente que é irreparável, né? A gente vai sentir isso, a gente vai conviver com isso muito tempo. A gente passa 2019 com brilho, deu tudo certo na parte esportiva, vem a maior crise sanitária do mundo e a gente perde receita, a gente perde o público, perde a força da torcida, que sempre fez parte da história, sempre foi muito importante para o Flamengo. E a gente passou por tudo isso. Eu acho que o Flamengo, dentro desse processo aí, em relação a falar perda, a gente perdeu um campeonato mundial na prorrogação, uma Libertadores na prorrogação e ganhou outros títulos, 2 títulos brasileiros, uma Libertadores, Supercopa, Recopa. É isso que a gente precisa, é isso que a torcida quer e é o que eu falei. Bola para frente, reconhecer e conviver com alguns erros, possíveis erros que a gente teve, e isso aí é retomar para frente aí, que é o que a torcida quer. Bom, aqui uma parte muito importante que mostra a capacidade de verbalização, a forma que o Braz consegue conduzir a interlocução do pensamento, né? Então foi muito importante. Ele é questionado até de forma muito legal. Vocês vão minimizar, vão melhorar, vão reparar, não me lembro o termo utilizado, o erro da temporada. Claro, querendo dar aquela cutucada, ou se não querendo dar cutucada, expressar o que ocorreu mesmo. O fato é que nós não ganhamos nada esse ano fora o Carioca e uma Recopa. Então assim, ele quis dizer isso e o Braz questionou ele de forma inteligente e ágil, rápido. Vamos corrigir, me cita os erros que eu te falo. Aí o repórter, o youtuber, eu não recordo aqui, citou, né, as perdas dos títulos e tal. Daí ele, de forma muito legal, eu aqui sou crítico do Braz no sentido dele vamos lá, com cargo público, ter usado o Flamengo para poder se eleger, mas ele realmente tem predicados muito interessantes para um administrador, e um deles é a verbalização, a humildade e a forma com que ele expõe o pensamento dele. E ali ele diz: olha, a gente não tem vergonha nenhuma de dizer que errou, de a gente poder traçar planos para a gente melhorar o que a gente não conseguiu ter de êxito. Ele cita também cita as dificuldades que o clube passou, que também é muito importante citar nesse momento, e é claro que a gente leva em consideração como a gente teve a maior tragédia dos 126 anos, então, portanto, toda a história do Flamengo, o incêndio no Ninho do Urubu, ele cita isso, e depois ele também menciona que passaram pela pandemia, né? Perda de público, que a torcida era importante, não somente empurrando o pulmão na arquibancada, como financeiramente também houve essa perda imensurável de parte financeira.
E aí ele cita por fim, congraçando, fechando, dizendo que não pode ser considerado como um erro, assim, porque teve esse período de gestão deles, 2 campeonatos brasileiros, citou os títulos aqui, todos que nós todos, graças a Deus, conhecemos e festejamos. Então ele fecha bem, de forma, eu acho, competente, responde de forma direta e de forma satisfatória. Então, assim, fica aqui, ratifico uma gestão que teve erros, porque a competição sempre necessita de esmero, sempre necessita de reposicionamento, de organização de metas, de foco, e não tem jeito, né? Na competição sempre vai ter vitórias e derrotas, mas o frigir dos ovos ali na somatória de derrotas e vitórias é uma gestão vitoriosa, tanto é que foi reeleita para o próximo triênio, mais 3 anos. Vamos para a próxima e vamos ver se tem. Você disse que reformulação do departamento em termos de fisiologia, preparação. Não, o que tem é o seguinte, é um processo natural. Quando você traz um técnico que ele vem com a comissão técnica maior, mais robusta, já passa por isso ao natural. Então, assim, a gente com calma, escolhendo técnico, comissão técnica, a gente vai avaliar todo mundo. Eu acho que todo mundo é avaliado sempre. Bom, aqui um ponto muito importante de ser tocado, né? A repórter pergunta para ele, e será avaliada a comissão, será avaliado o departamento médico, tudo? Haverá mudança no departamento de fisiologia e tal? E ele fala aqui que quando houver uma chegada de uma comissão robusta, uma comissão técnica robusta, tudo isso se minimiza, tudo isso se ajeita. Então, o que ele quis dizer? Quando um treinador trazer sua equipe, possivelmente trará com ele fisiologista, analista de desempenho, essa gestão de números e de dados aí que hoje em dia é muito importante em cada equipe profissional, que dá o norte para quem pode ser utilizado, quais são as valências, o cara chuta mais com a direita, mais com a esquerda, se a fisiologia dele, como é que ele pode se machucar. Então tem um pool, uma gama de profissionais que trabalham junto com a comissão técnica, que é a comissão técnica do treinador, que ele acaba se assessorando, ele acaba bebendo daquela fonte de dados e números para que ele possa escalar o melhor jogador nas melhores condições. Então o Marcos Braz foi claro ali. Bom, com a comissão técnica robusta, isso meio que vai se aplainar, vai se resolver na parte do departamento médico, que eu quero deixar aqui claro que de todos os brasileiros aqui, de médico e de louco, todo mundo tem um pouco. Então vamos lá. Tem muita gente youtuber, gente de meio de imprensa, torcedores falando de medicina. Gente, o Dr. Tanuri, ele é o médico do UFC. Será que a gente tem a capacidade para avaliar um médico só porque um jogador não se recuperou outro? E em 2019 todo mundo se recuperava? Claro, evidentemente deve ter algum problema, ou não é um campo, não é um departamento perfeito, como ninguém é. Mas eu acho que as críticas foram pesadas e faltou, eu acho que a gente entender que a gente não é médico, ou a gente não tem uma formação técnica que a gente pudesse avalizar, exceto pelo próprio resultado que a gente via de longe, nem estando dentro e nem perto dos jogadores, pra gente tecer um comentário como foi feito, porque o que a gente vê é que decretaram que a gente está com um problema gigantesco no departamento médico, que não presta, que o Dr. Tanuri. Então eu vejo jornalista, eu vejo youtuber, eu vejo torcedores de vários ramos de emprego em si, falando, não somente que cobrem o Flamengo, falando como se tivesse propriedade para falar do Dr. Tanuri. Não estou aqui defendendo, porque eu também não sou, mas eu acho muito interessante. Mesma coisa que chega um engenheiro lá, olha um prédio meio e começa a ter um comentário de engenharia, esse cara não é. Então assim, mas o Marcos Braz foi muito bem ali, como de costume, inclusive nessa coletiva inteira, e respondeu ali de forma ali, digamos, meio implícita, mas a gente trouxe aqui, destrinchou e já jogamos para cima a bola, dizendo que pretende então trazer uma comissão técnica robusta para minimizar possíveis erros nesse departamento médico. Vamos ver se tem mais alguma coisa aí. Você falou sobre tomar decisões em meio à pressão.
se arrepende de não ter demitido o Renato Gaúcho quando ele botou o cargo à disposição? Não tenho. Olha só. O Rogério Ceni me entregou o cargo 2 vezes. E a gente acabou campeão brasileiro. Então, assim, editar isso, pegar uma fotografia dessa, eu acho que não é justo comigo essa pergunta e nem justo essa situação no momento desse que agora são 3 anos para frente, é vida que segue. Aqui uma pergunta que também incomoda bastante, porque eu creio que é de fato o pior momento dessa gestão, até porque os insucessos também são o peso na balança que pesou com sucesso desde 2019 com as conquistas de 2 Brasileirões, Recopas, Sul-Americana, enfim. Então é o insucesso que incomoda. E quando ele é questionado sobre tomar decisões sobre pressão, e se o Marcos Braz se arrepende de ter tomado a decisão de não aceitar o cargo do Renato Gaúcho. E ele, como bom articulador, como bom político, solta que o sol dispara contra essa alegação, essa afirmação de que Rogério Ceni já havia tentado entregar 2 vezes o cargo e ele segurou e o Rogério Ceni foi campeão. Dessa vez o Renato Gaúcho segurou o cargo, ele segurou a demissão do Renato Gaúcho, mas o resultado não foi bom. E aí ele diz que, na avaliação dele, que sentiria que não é justo com ele digamos, essa correlação, né? Essa meia-culpa sobre a falta de decisão, de tomada de decisão dele assertiva, quando ele deveria ter pego o cargo do Renato Gaúcho. Aqui vou expressar apenas a minha opinião em específico. Eu acho que é justo ele colher os frutos do positivo, como também os insucessos. Então eu acho que a pergunta foi muito legal, no sentido de que é importante e é muito bem colocada no momento que se abre uma nova janela, um novo, digamos assim, um governo, né, que já existia, mas foi reconduzido ao cargo. Então, assim, se convive ele anteriormente, que eu fiz um corte aqui para não ficar muito longo, ele já dizia que a gente é cobrado diariamente, como vocês são cobrados, e até por isso, por ter tido sucesso, que eu fui reconduzido ao cargo. Eu cortei esse pedaço porque não tem muito o que comentar aqui. Eles estão aqui nos cards, se vocês quiserem dar uma maratonadinha, vai encontrar digamos, a coletiva inteira, né, na íntegra da Flá TV, e vão encontrar a parte do Rodolfo Landim, a parte do Marcos Braz, que a gente está fazendo aqui os cortes, destrinchando aqui, dando opinião, formando uma opinião sobre o que o nosso, vitorioso vice-presidente de futebol, reconduzido à pasta, vem falando. Então, assim, é justo sim a pergunta, ele vai colher o positivo, vai colher o negativo da gestão dele. Então, achei uma pergunta proveniente, muito bem colocada pelo colega aí, e vamos ver se a gente tem mais alguma coisa aí. Sobre a saída do Renato Gaúcho, em que momento que a diretoria entrou no consenso para optar pela saída dos 2 treinadores? Você que está falando que ele que saiu. Teve um fato em que a gente se encontrou. Sim. E ali teve uma conversa que ficou entre eu, o Renato e mais 2, 3 pessoas que estavam, e foi dado aquele desfecho. Isso já passou, é vida que segue. Eu não quero falar disso assim. Assunto de Renato Gaúcho aqui, o trecho não tem o que explicar, não tem o que a gente reverberar nem se posicionar. Ele se incomoda com a pergunta de quando ele tomou a decisão e quem tomou a decisão da diretoria, e ele fala que não quer citar sobre isso, diz que encontrou o Renato Gaúcho, ele e mais algumas pessoas. Imaginem vocês a situação, eu sou gestor de uma empresa, encontrei quem eu quero demitir. Então, enfim, e pelo jeito entraram num consenso aí para sair de ambas as partes. Então aqui não tem muito o que reverberar, não tem muito o que a gente situar. Mas que incomoda, o assunto Renato Gaúcho incomoda. Vamos para a próxima aqui. Eu fiz um cortezinho falando sobre o lamentável fato, né, do nosso lateral Ramon ter atropelado um rapaz de aplicativo que de bicicleta estava trabalhando e foi atropelado. Aí eu cortei essa, que não cabe aqui, não é o tema. Vamos ver se a gente tem mais alguma coisa. Com relação ao técnico, você disse que ainda vai se movimentar, mas alguém já se movimentou? Ninguém procurou o Flamengo. O Flamengo é que está no mercado, começando de maneira ainda
embrionária para ver o projeto aí, para poder para a gente ver. Eu acho que se tem um tempo para arrumar um técnico é agora, né? Então a gente vai fazer com calma, com tranquilidade, para que dê tudo certo. Questionado sobre, de novo, sobre o treinador, qual é o momento, ele fala que agora é o momento certo para que eles possam se movimentar, evidentemente levando em consideração o final da temporada do Flamengo, a reeleição da chapa, né? Então voltou batendo na mesma tecla ali, diz que agora é o momento de eles se movimentarem, deles irem atrás de um treinador e tal. Porque o Mauro Santana, do canal Mauro Santana, ele faz a pergunta, né? Vocês já se movimentaram e tal? Daí ele diz, não, agora que é o momento de a gente se... Claro, evidentemente, levando em consideração que já estão eleitos, ele já está reconduzido a pasta ao vice de futebol, então agora eles têm a certeza de que terão mais 3 anos, mais um triênio para fazer a gestão, e aí sim vão tomar as devidas medidas. Então, aqui talvez já teve essa parte mais para frente, e creio que agora na nossa última intervenção, que é a nossa última parte de destrinchar aqui a coletiva de Marcos Braz, creio que vai ser sobre renovação, que também vai culminar dizendo que agora que eles vão esperar o treinador chegar, mas vamos fazer o corte certinho ali, a gente já volta aí. Reformulação do elenco, você pretende contratar jogadores de futebol brasileiro, já que a Europa agora está no meio de temporada, como é que tá? Eu acho que se a gente quer trazer um técnico que pouco vai ter com mais função comissão técnica, eu acho que quando o técnico chegar, ele falar de posição, ele analisar um pouco o elenco, para que aí sim, dentro de um diagnóstico do próximo técnico, a gente chegar e se posicionar também. Isso não quer dizer que a gente não tenha as nossas análises, a gente não tenha as nossas posições, mas eu não acho correto, eu acho pouco, muito pouco inteligente da nossa parte chegar a entrar no mercado antes de chegar a ouvir e ter a contribuição das indicações do próximo técnico. Quando questionado sobre renovação, sobre a visão dele referente a contratações, reformulação do elenco e tal, ele deixa claro que vai esperar, que é inteligente, inclusive ele utiliza essa palavra, que é inteligente ele esperar a comissão técnica para que eles possam juntamente ter uma visão do que é necessário dentro do elenco, porque quem vai conduzir, digamos, esse novo projeto aí, esse elenco que vir, vai ter que fazer a avaliação, vai ter que ver quais são as posições que ele vai desejar para dentro do próprio esquema que ele tenha de concepção, montar a sua equipe. Então assim, ele diz que vai esperar, deixa claro, pontua que vai esperar antes de saírem ao mercado, que ele também deixa claro, ele cita que isso não impede deles ter a avaliação de estar monitorando o mercado. Que o Guilherme do Flazoeiro faz a pergunta para ele que na Europa está no meio da temporada, vocês estão olhando aqui pelo mercado, aqui ele diz que tá, e aí sim ele fala tudo isso que eu mencionei aqui. Que evidentemente eles têm a concepção deles, eles estão avaliando os mercados sim, muito embora eles acreditem que necessitam ser avalizado pelo novo treinador, a nova comissão técnica. Então eles vão deixar que isso seja posterior a essa comissão técnica. Eu creio que não vai demorar essa comissão técnica a vir. Vamos lá, tomara que venha Marcelo Gadiardo, que já conhece os caminhos da América. É meu voto aqui, é o meu desejo pessoal. Vamos pro último pedaço aí. Em relação ao departamento médico, e como eu falei, em relação a técnico, em relação a um monte de coisa, somente depois de acabar aí esses outros 2 compromissos. Mas é o que eu falei, se teve algum erro, se possível ter algum erro, a gente vai, faz as correções, faz os ajustes. Agora não pode querer achar que está tudo errado, ou que está tudo, mais uma vez, que está tudo errado quando perde, ou que está tudo certo quando ganha. Valeu, senhores. Então vimos uma tática recorrente aqui, uma pergunta feita, depois passam 2 perguntas, alguém reconduz a mesma pergunta, talvez de uma modo diferente, para ver como é que o Marcos Braz se equilibra na dúvida. Mas ele responde de novo, é feita a pergunta, né, sobre departamento, sobre taraná, e ele fala, comissão técnica, o departamento, ele também dá uma explanação falando que nem tudo, quando se ganha, tá tudo bem, e nem quando se perde, tá tudo errado. Então ele faz uma mediação disso, então dizendo que agora com
eles empossados, terminando o Campeonato Brasileiro, eles sanarão, eles deixarão claro qual será o rumo dessa diretoria mediante o treinador. Quando esse treinador escolhido, poderão encaminhar contratações com a comissão técnica vinda com esse treinador, a parte fisiológica, departamento médico, avaliações de jogadores, tudo vai se sanar também. Então, assim, eles precisam término de que acabasse o pleito, acabou, eles reconduzidos para o triênio, para os próximos 3 anos, e aí, após escolher o treinador, esse treinador vai ajudar a escolher contratações e também vai dar o rumo, digamos, dos departamentos aí que mais a Flamimimi pegar no pé, digamos assim. Então, assim, muito obrigado por ter assistido até aqui. Te faço um convite especial. Nós que somos rubro-negros estamos sempre unidos, e por estar unidos somos mais fortes. Te inscreve no canal, deixa teu like e compartilha se gostou. E se não gostou, deixa teu dislike. Mas deixa um comentário aqui. O que achou do vídeo? Muito obrigado. WJK vai mais volta. Aquele abraço rubro-negro a todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs de sangue rubro-negro.